Agradecidos a Deus pela sua audiência, pelos seus telefonemas, cartas, e-mails, por de alguma maneira poder ter contato com você através deste programa, por aqueles que vêm aos nossos cultos, por aqueles que de alguma maneira têm procurado servir a Deus com o seu entendimento, com uma renovação no entendimento a cada dia. Iniciamos este programa desejando a você que a doce paz do Senhor Jesus aumente, abunde na sua vida, no seu lar e na sua família. A graça de Deus nos dá esta oportunidade de separarmos um período de tempo neste dia e transformá-lo agora juntos em um tempo de adoração, de meditação, no que diz a infalível palavra de Deus. Eu estou falando em vários programas sobre reconhecer a presença de Deus. No programa passado, falei sobre a demência que batizou o mundo e que levou a sociedade a viver o padrão que ela está vivendo, sem saber que estão dementes. Quero, neste programa, falar a você, nobre irmão, que se te intitula cristão. O profeta William Branham pregou uma mensagem com o nome Acusação e disse: eu acuso esta geração por novamente crucificar o Filho de Deus. É impressionante a afinidade e a perfeição da Bíblia Sagrada. Quando nós estamos propondo às pessoas a oportunidade de conhecerem e reconhecerem a Deus, quem em verdade é, como é, de sair das ilusões, das fábulas, dos mitos, das tradições, das superstições, das mãos de ladrões e salteadores que assaltam, que roubam do povo a oportunidade de viverem na presença de Deus e de serem realmente abençoados por Deus, porque ser abençoado por Deus não é ter dinheiro, fama e um emprego melhor e um carro ou uma casa e um apartamento. Isto não quer dizer absolutamente que um homem é abençoado, ou então a maioria do mundo toda é abençoada. E então os apóstolos e os profetas e os milhões que foram para as fogueiras e para as arenas não eram abençoados. Não, é o contrário. Eles eram abençoados. Eles eram realmente testemunhas de Deus. E, como disse Pedro, não tenho ouro nem prata, mas tinha o poder sobrenatural de Jesus acompanhando a vida deles. Hoje nós temos apenas o que já vimos: dons e vocações sem arrependimentos. Operação do espírito do anticristo que opera nos filhos da desobediência. Rejeitando a verdade, não é o diabo não, viu? O próprio Deus enviou o espírito da mentira para crerem no erro e serem enganados e nunca se salvarem. Essas são coisas muito fortes, mas que são verdades. Eu não vim aqui de maneira nenhuma, longe de mim ter esta hipocrisia, me congratular com o mundo chamado religioso, ou com o mundo ausente da religião. Estou aqui com uma voz contrária a tudo o que está acontecendo, porque creio na Bíblia. Creio no padrão de Deus.
creio na misericórdia do Senhor, que ainda espera a última ovelha ouvir a sua voz e se adentrar ao aprisco e a porta da graça se fechar. E então este mundo colherá, mas a grande ceifa, a grande colheita está pela frente. Colherá o plantio do desajuste, do desequilíbrio, da falta de temor de Deus. Viu? Colherá o fruto da zombaria, da crítica, do cinismo, da afronta ao sobrenatural. Sim, eu estou dizendo o mundo que passou por cima dos avisos que estão contidos na palavra de Deus, do conselho, do padrão, da maneira, porque não faltam aqueles que estão amontoados para levar as pessoas a uma cauterização de consciência. Acusação. Eu acuso esta geração por terem crucificado novamente o Filho de Deus. Olha só a coerência. Israel, sendo o povo, a nação escolhida, eu já li aqui nos programas anteriores como foi que Deus os varreu de sua presença, por causa de seus pecados, por causa de suas palavras, por causa de seus pensamentos e por causa de suas ações desequilibradas. Deus chamou a Abraão, de Abraão veio Isaque, de Isaque Jacó, de Jacó os 12 patriarcas. José foi levado ao Egito, por uma providência, vendido como escravo, se tornou governador do Egito. Convidou seu pai e seus irmãos a irem para o Egito por causa da fome que assolava a terra. Morre José. Os hebreus continuam nas terras do Egito em Gósen. Crescem, aumentam, e Faraó, que não conheceu a José, se levanta, os oprime, os humilha, e então eles se lembram da promessa que Deus fez a Abraão, que depois de 400 anos, Deus os visitaria e julgaria aquela nação. E eles pedem a intervenção de Deus, buscam a presença de Deus. Deus envia um profeta chamado Moisés para liderar aquele povo de volta à terra prometida. Que coisa impressionante! Um profeta vem para liderar o povo para voltar à terra da promessa. Quando eu digo que Deus mandou um profeta para esta geração, não é para atrair o povo para si, mas para liderar o povo de volta à presença do sobrenatural de Deus. E Moisés veio com sinais e maravilhas. E você nota que a vida de Moisés foi marcada por 3 etapas. Nos seus primeiros 40 anos, ele era tempestuoso, de natureza dura, forte. Matou um homem, enterrou na areia. Fugiu. Os seus próximos 40 anos, Deus fez com que Moisés esquecesse de toda a sabedoria do Egito, de toda a estratégia de guerra. Deus fez com que Moisés perdesse aquele temperamento forte e agora pudesse vir tratar com o seu povo. Era necessário ter paciência, sofrer a um povo desequilibrado, que por 400 anos viveu sob a influência do Egito, apanhou hábitos e coisas que deveriam ser abandonadas nos próximos 40 anos de peregrinação até chegar ao
ponto que Deus gostaria que eles estivessem prontos para cruzar o Jordão e entrar na terra da promessa. Não é da maneira que dizem, levantou a mão, aceitou Jesus, está resolvido. Olha, a vida cristã também é marcada por 3 etapas. Primeiro o arrependimento, depois o santificação. O arrependimento é procedido pela justificação, que é Deus anulando o passado. Mas agora vem a santificação, que é tirando os hábitos sujos. E por último, o batismo com o Espírito Santo, o preenchimento de Deus. Isto é exemplificado em um homem que tomou um copo que foi encontrado dentro de um galinheiro. Aquele copo estava cheio de lama, de sujeira. Ele pegou o copo. Quando ele tomou o copo, ele justificou. Quando ele lavou o copo, ele santificou. Quando ele o encheu de água, ele então tinha aquilo, o batismo com o Espírito Santo. Quando Deus te chama do pecado, ele te justifica. Mas há um período para que o mundo seja tirado de você, que chama-se santificação, até você ser cheio do Espírito Santo. Isto quer dizer, tirar o copo da lama é santificação. Tirar o copo da lama é justificação. Tirar a lama do copo é santificação. E usar o copo é batismo com o Espírito Santo. É o que Israel estava sofrendo. Tirar Israel do Egito, Deus o santificou. Tirar o Egito de Israel, Deus o santificou. E os colocar na terra de Canaã, que era a promessa para o crente do Velho Testamento, é o batismo com o Espírito Santo. Mas agora, ao receber o Espírito Santo, é hora de arrancar a espada e conquistar cada promessa que Deus tem para você. Moisés conduziu o povo por 40 anos, ouvindo murmurações, porque o povo não sabia reconhecer. Olha, eu vou parar aqui para considerar com você esse ponto. O mundo hoje não reconhece a presença de Deus, porque Deus é invisível. Mas naqueles dias, não reconhecer a presença de Deus era uma coisa muito mais desastrosa, porque a Bíblia diz que havia uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Não ver a nuvem, não ver a luz. Olha, amigo, ou diante da nuvem, diante da luz, ter coragem de ir abrir a boca e murmurar e praticar o que Israel praticou, é absolutamente insano. Moisés, vivendo na presença de Deus, ouvindo murmurações, julgando aquele povo, por 40 anos, diz a Bíblia, e era o varão Moisés muito manso. Nem mesmo a murmuração de Miriam e de Arão mexeu com Moisés. Aquilo não fazia diferença para ele o que as pessoas diziam ou deixavam de dizer. Ele sabia que suas ações eram praticadas na presença de Deus, debaixo do temor do Senhor. Agora, o povo reclama a falta de água e murmura. E Moisés ouve de Deus para que ele fosse e falasse. Olha, reconheça a presença de Deus, tome cuidado com as palavras que vão sair da sua boca. Falasse com a rocha, dissesse para a rocha que ela produzisse a água. E Moisés, agora irado, se irritou e tomou a vara e foi lá e feriu a rocha. Quando ele fez, amigo, ele quebraria todo um padrão. A Bíblia é profética. A Bíblia é exata. A Bíblia é exemplificada. A Bíblia é profética. A Bíblia é
A Bíblia é perfeita em suas figuras. Da primeira vez, quando faltou água e o povo murmurou, Deus mandou ele bater na rocha. O ferir da rocha mostraria que Cristo seria ferido uma única vez e de uma vez por todas solucionaria o pecado. O problema daria a água da vida para o povo. Na segunda murmuração, não era para Moisés bater na rocha, não era para Moisés estar irritado. Pense bem, a irritação e as palavras proferidas por um profeta o colocou fora da terra prometida, porque ele quebrou e se esqueceu que estava na presença de Deus. Olhe bem suas ações, olhe bem suas palavras. Cuida do teu temperamento. Estou falando com você, viu, homem que está me assistindo? Viu, mulher? Viu, esposa? Viu, filhos? Sabe o que aconteceu? Então Moisés foi lá, virou-se para o povo e proferiu estas palavras: vocês são rebeldes. Escuta aqui, Deus te mandou falar isto ou mandou você falar com a rocha? Ele foi lá e bateu, feriu a rocha novamente. Veja, Deus disse: agora você sobe o monte, você não vai herdar a terra, por causa desta tua ação. Já imaginou quantos serão deixados para fora do arrebatamento? Ora, amigo, se para uma terra natural, ali que seria tomada dos heveus, dos cananeus, dos jebuseus, Deus não permitiu um homem irado entrar, imagine para a pátria celestial. Olhe se suas ações te permitirão entrar. Olhe se suas palavras te permitirão entrar. A Bíblia é clara em dizer: e lá não entrará nada que contamine. Olhe se suas vestes te permitirão entrar. Ou você acha que você vai entrar de short, com as pernas de fora, usando biquíni, cortando o seu cabelo, se maquiando? Olhe se você que vive cocheando entre dois pensamentos e a sua boca serve para dar glória a Deus e para gritar gol para o time que você está torcendo. Olhe bem! Você não tem ideia do que é Deus? Pois então veja, Moisés ficou fora porque quebrou o tipo. Agora, Deus sabia que estas coisas se repetiriam. Então, nós temos novamente um quadro colocado diante de nós. Cristo veio, a rocha que foi ferida pelo povo para manar água, para matar a sede, para trazer alívio à alma daqueles que estavam peregrinando. Ele foi ferido uma vez, lá no Calvário. E parece que agora o tipo do Velho Testamento, onde e quando haveria-se de se concretizar Cristo ferido a segunda vez. Meu nobre irmão e amigo, e então nós vivemos num século em que o povo se gabava de religioso, vivendo exatamente a manifestação do terceiro êxodo. O primeiro êxodo veio com Moisés, o segundo com Cristo, onde a rocha foi ferida. E o terceiro êxodo, Deus mandaria um profeta com a coluna de fogo e com todos os sinais e maravilhas, o maior ministério de cura divina, de discernimentos e profecias que o mundo já viu. Meu amigo, iniciou-se Deus chamando o seu povo durante estas 3 etapas que marcaram o ministério profético. E o povo começou a caminhar, e o povo avançou na caminhada, e um profeta apareceu com sinal
conhecendo as enfermidades, com o segundo sinal, conhecendo os segredos que estavam nos corações, dizendo às pessoas o nome, a rua, a cidade, o pecado que havia cometido, a doença que estava no corpo, o nome do médico, o exame que havia sido feito, o que haveria de acontecer no futuro e no passado. O povo estava seguindo uma mensagem, tudo ia bem, até que chegou a hora da exposição e da abertura da palavra. E aí veio a hora da rejeição. E então, em 1963, creio, William Branham prega a mensagem: eu acuso esta geração por terem novamente crucificado a rocha ferida pela segunda vez. Crucificado a palavra. Eu pergunto, dentro desta programação, o que vale a Bíblia para você? O mesmo que valeu Jesus para os judeus. Jesus foi crucificado, foi considerado o mais indigno para cumprir Isaías 53. Sabe o que é a Bíblia para a maioria do povo que diz crer nela? Não é absolutamente nada. Se tem um livro em que as pessoas o adornam hipocritamente, da mesma maneira que matavam os profetas e depois iam colocar flores nos seus sepulcros, carregam a Bíblia, mas não creem, não praticam, não vivem, não obedecem os escritos que nela está contido. Sim, isto é o que é crucificar a Cristo, ferir a rocha mais uma vez. Mas lembre-se, aqueles que o fizeram não entraram na terra de Canaã. Apenas dois que saíram, Josué e Calebe, conseguiram entrar. Milhões e milhões, versus milhões estão carregando a Bíblia. Muitos chamados, poucos escolhidos. Eu quero dizer a você, amigo telespectador, novamente, hoje tem se cumprido as Escrituras diante dos nossos olhos. O mundo religioso crucificaram a Cristo. Ali, eles o crucificaram. Ali em Jerusalém, na cidade mais santa. Eles, o povo mais religioso do mundo, crucificaram o Filho de Deus. E aqui, eles o crucificaram. Aqui nos nossos dias, quando Deus enviou o seu profeta, com sinais, prodígios e maravilhas, chamando o povo para o terceiro êxodo, eles, os religiosos, os teólogos, os estudantes, os pastores, os apelidados de cristãos, novamente crucificaram a Cristo, que é a palavra. Aos judeus restou Tito e a destruição do templo e de Jerusalém. Aos gentios, a grande tribulação, as pragas, a marca da besta. Isto é o que acompanhará aqueles que rejeitaram a Cristo, e não céu, não salvação, não arrebatamento, não milênio, não vida eterna. Esta não é a felicidade. Isto não é louvável. Pisar, desconhecer e crucificar a Cristo uma vez mais. Eu termino o programa lendo para você: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Ou você anda na presença de Deus, ou você crucificará a Cristo mais uma vez. Vamos orar? Meu tempo acabou. Pai, venho pedir que o Senhor olhe para a vida destas pessoas que assistiram este programa. Belisque a consciência deles.
faça com que eles examinem este quadro e tenham um discernimento de que lado estão e do que estão fazendo com a tua palavra e que valor a Bíblia tem para eles. Eu oro assim e eu peço assim, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Mais uma vez chegamos aqui no término de um programa e gostaria de deixar a todos vocês que se interessam aqui DVDs, CDs, literaturas que são enviados gratuitamente para a sua residência. Você pode também presentear um amigo, um querido, enviando o endereço dessa pessoa, o nome completo dela, para que nós possamos enviar para ela também. Telefone para 83-3222-7360 ou 3222-4171, ou envie um e-mail para feperfeita@gmail.com, ou até mesmo escreva uma correspondência para a Caixa Postal 3045, João Pessoa, Paraíba. Assista aos nossos cultos ao vivo através da internet no site www.feperfeita.org.br, às terças e quintas a partir das 19h30 e aos domingos a partir das 9h pela manhã. Neste site você pode acompanhar também na página principal a TV Fé Perfeita 24 horas, trazendo pregações, louvores, cultos, programas de TV, hinos e tantas outras programações que estão ali armazenadas para que você possa assistir. Acesse www.feperfeita.org.br. Se você tem uma pergunta, uma sugestão que pode ser tema de um programa, envie também a sua sugestão, a sua pergunta, que nós teremos o prazer de trazê-la aqui, até mesmo podendo ser tema de um programa. O Senhor Jesus te abençoe e até o próximo programa. Preciso de ti, és o ar que eu respiro, eu preciso de ti. Vem escutar as batidas do